Oi, gente, tudo bem? Então, me pediram, assim, para fazer um vídeo falando sobre pincéis, tá? Então, é assim, tá? Primeiro eu vou deixar uma coisa muito clara. Eu não sou maquiadora profissional e tem muitos pincéis que eu não tenho. Pra falar a verdade, eu tenho um kit de pincéis. Então, assim, eu acho que cada uma vai fazer o seu kit de pincéis, entendeu? Eu gosto dos que eu tenho. Tem alguns que eu uso pouco, tem outros que eu uso muito. Então, aí vai variar de cada um. Conforme eu for falando, explicando para que serve cada um, nem sempre eu vou estar falando às vezes o pincel foi feito para outra coisa, mas eu uso para tal coisa. Então, assim, eu uso para determinados tipos de coisa e outras pessoas usam para outras coisas. Então, mas aí eu vou falando mais ou menos para vocês para dar uma noção, tá? Então, vamos começar. Os meus pincéis estão aqui, ó, tá? Minha mãe que fez esse negocinho. É aqueles negocinhos de secar talher. Aí ela colocou uma espuminha aqui, ó. Colocou uma florzinha, um lacinho, bem bonitinho, tá? E eu separo eles assim. Aqui ficam os maiores, né? Desse lado. E aqui ficam os de olhos, né? Os menorzinhos, tá? Então, vamos lá. Começar pela pele, né? O que eu uso, tá? Eu uso esse daqui que eu mostrei no vídeo de comprinhas, que é o Duo Fiber, tá? Assim, ó. Por que ele é Duo Fiber? Porque ele é duas fibras, ele tem fibras naturais e fibras sintéticas. E ele serve para aplicar base, para aplicar pó, para aplicar blush, para aplicar iluminador, para aplicar bronzer, tá? Ele serve para muitas coisas. Eu uso ele para aplicar base, tá? Existem alguns tipos de pincéis Duo Fiber que eles são menores, tá? Esse daqui ele é bem grande, ó. Tá vendo? Então, assim, eu comprei esse daqui grande pra passar base, porque eu quero um pincel grande pra passar no rosto inteiro. Se você quiser um pra passar iluminador, ou bronzer, ou blush, você pode achar um menorzinho, tá? E existem alguns tipos de pincéis desse formato aqui, mas que não são duo fiber, tá? Agora eu não sei se é fibra sintética ou natural, mas que eles são o que a gente chama de flat top, né? Que ele é igualzinho esse aqui, só que ele é bem durinho e aqui em cima bem retinho. E ele é mais cheio que esse daqui, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver a fotinho. Se eu achar, eu coloco aqui no post, mas aí ele também serve para aplicar base. E aí tem um outro que é abauladinho assim, na Sigma que tem, tá? Aliás, são meus sonhos de consumo, né? Então, ele é abauladinho assim e ele serve para aplicar corretivo também. É mais ou menos a mesma função. Outra coisa, assim, os pincéis maiores geralmente são pro rosto e os pincéis menores são geralmente pros olhos, tá? Aí, eu tenho esse outro pincel de base que eu tava mostrando aquele dia, tá? Esse daqui é da ProArt. Eu comprei lá na Ikezaki há muito tempo atrás, eu não lembro quanto foi. E eu tô com a rinite atacada. E assim, você consegue passar base com ele, tá vendo? Ele é bem grandão também. Aí você consegue passar base com ele, só que eu falei que eu não gosto de passar base com ele, porque eu acho que ele deixa tipo umas linhas assim. Esse daqui, ele dá um acabamento mais natural na pele, tá? Ele espalha melhor a base. Então, vai depender do que você quer. Eu não gosto daquela pele muito pesada. Então, eu uso esse daqui ao invés desse. Se você quiser um acabamento mais pesado ainda, geralmente usam-se os dedos para aplicar base. Então, quando você usa os dedos para aplicar base, aí fica um acabamento mais pesado, tá? Aí eu tenho esse outro de base aqui, que eu mostrei até no vídeo tutorial dessa maquiagem, que eu uso ele para aplicar corretivo, tá? Porque ele é menor, tá vendo, ó? Ele é bem menor do que o outro, ó. E aí eu gosto dele para aplicar corretivo aqui. Ou se você quiser dar um retoque de pó aqui, assim, nessa área, ele também dá pra fazer isso, tá? Então, é o que eu falei.
tem pincel que fala pincel de base, mas ele também serve para você aplicar pó, se você quiser. Se você pegar um pó compacto com esse pincel, você consegue aplicar só nessa região aqui. Então, se você quiser, você pode deixar uma parte do seu rosto com pó, ou seja, com acabamento mais aveludado, sem brilho, e outra parte do seu rosto com brilho, brilho da base, tá? Aí tem uns pincéis tipo esse aqui, ó, que é bem cheião, tá? Esse aqui é uma delícia, bem cheião. É tipo um kabuki. O kabuki, ele serve pra aplicar pó também, pra dar uma esfumada em blush, essas coisas, pra isso que eu uso, tá? Esse daqui tá até limpinho, eu uso pouco ele, que eu tenho dó, porque ele é muito gostoso, esse pincel aqui. Ah, é, e aí, o único kit de pincéis que eu tenho é esse daqui que eu tô mostrando. Eu tenho alguns pincéis avulsos, tá? Que são esses daqui, né? E esse daqui que eu mostrei. E eu tenho, o kit que eu comprei, ele veio aqui, ó. Nesses negocinhos de pincel, assim, tá vendo? É um kit, acho que de 22 pincéis, se eu não me engano. Aí ele é réplica, tá, gente? É réplica da NARS. Não é da NARS, não. É réplica. Mas ele é muito bom, tá? Todos esses, assim, com o cabinho preto, assim, com essa parte aqui prateada, a não ser esse da ProArt, são da NARS, tá? Que eu vou mostrar. Ah, então, aí eu tenho esse pincel de pó, eu tenho esse pincel de pó. Esse pincel de pó é o que eu uso mais. Ele tá mais velhinho, mas ele é ótimo, tá? Esse pincel aqui, ele veio num kit antigo aí, de alguma coisa da Dove, não sei, você comprava sabonete, sei lá o que era. E aí veio esse daqui e veio esse daqui, ó. Tá vendo? Esse tem o cabinho azul. Aí, é assim. O maior você usa pro pó e o menor você usa pro blush. Então, vamos para os pincéis de blush, tá? Ó, esse daqui também é de pó. Eu falei pra ir pro pincel de blush, tô falando de pincel de pó ainda. Mas esse daqui, ele é menor que esse, tá vendo? Mas ele é de pó ainda, porque ele é bem grandão. Mas, como ele é um pouco menor do que esse, eu uso esse pra aplicar blush também. Vai ficar meio confuso, né? Então, vamos agora sim pros pincéis de blush. Aí, eu tenho esse e tenho esse, tá? Então, qual que é a diferença? O tamanho e o formato. Esse daqui, esses dois aqui, eles são redondos, tá vendo? Esse daqui, ele é redondo, redondo, e esse daqui é redondo, meio chato. Então, esse daqui eu uso pra blush mesmo, tá? Esse daqui eu uso pra blush mesmo. Esse daqui é aquele que eu pego pra bronzer, que eu mostrei pra vocês. Por quê? Porque como ele é mais chato assim, eu consigo fazer a linha aqui. Mas ele não é tão chato que nem aquele que vem no negocinho do bronzer mesmo. Então, eu consigo fazer a linha, mas eu consigo esfumar assim, redondinho, tá? Aí, existem os pincéis de blush que são chanfrados assim, tá? Assim, né? Esse daqui, ele é grandão, tá vendo? Então, ele pega a bochecha toda, ó. Então, esse daqui eu também uso pra blush. E esse daqui que é menorzinho, seria pra iluminador, né, em pó, que eu não tenho, mas pode ser usado pra iluminador em pó, ou pra passar o bronzer também. Mas, como eu falei, eu prefiro passar o bronzer com esse daqui, tá? Pra quem não tem muita prática com o pincel, o ideal é ter um pincel de blush redondo assim, porque ele é mais fácil de você espalhar. Se você pega um pincel de blush que ele é assim chanfrado, ele fica bem marcado, tá? Mas, né, tudo é prática. Aí, tô tirando tudo aqui. Esse daqui, a vassourinha, ele serve pra varrer a sombra quando cai aqui, né? Aí você varre assim, ele é pra limpeza mesmo, tá? Eu tenho esse e tenho esse daqui. Esse daqui também não é do kit da NARS. Esse daqui é, ó, tá vendo? Tá até escrito NARS aqui. Eles servem pra mesma coisa, tá? Esse aqui, ó. Pra varrer. Esse daqui é bem grandão. E esse daqui é um pouquinho menor. Aí, é assim, tá? Isso daqui, ele resolve. Mas,
Vocês viram aí no tutorial que eu usei um papelzinho para colocar aqui. Porque como a sombra é cintilante, geralmente essas sombrinhas mais baratinhas, assim, elas soltam muito, assim. Você passa ela no olho e ela não gruda. Ela gruda, mas não tão bem quanto uma sombra do Duda Molinos, por exemplo, que foi o que eu usei naquele tutorial verde. Então, eu pus um papelzinho para não cair, porque às vezes você varre com isso aqui e fica aquelas linhas assim cintilantes, né? Se você tiver um bom preparo de pele, se você passar bastante base, bastante pó, aí vai ser mais fácil de remover essa sujeira. Mas como eu não gosto de uma pele muito pesada, muito carregada, assim, a não ser em ocasiões específicas, então geralmente eu coloco um papelzinho, tá? Aí às vezes eu uso isso aqui. Aí agora sim, né, vamos para os pincéis de olhos, né? Então vamos lá. Tem muitos tipos de pincéis de olhos, tá? Aí assim, o que é que vai mudar no pincel de olho, tá? E como eu falei, tem muitos que eu não tenho, tá? Eu não tenho todos os pincéis do mundo e nem preciso ter, tá? Tem que ficar muito claro isso. É assim, existem pincéis. Quanto maior o pincel, ele vai servir para colocar a sombra num ponto maior, ou seja, ela vai ficar com menos definição e vai espalhar mais, tá? Então, a gente fala que é pincel de esfumar, tá? Quando é assim. Então, eu tenho da Avon, aquele lá que eu uso sempre, eu tenho 3, tá? Que eu gosto muito desse pincel. Então, eu tenho 3. Então, o que você repara? Que ele é redondinho, assim, ele é bem cheio, né? E ele pega quase a pálpebra toda, ó. Não sei se dá pra ver, tá? Ele é bem grandão. Como eu falei, teve um vídeo que eu falei que o meu olho é pequeno. Então, tem pincéis de esfumar que são maiores do que esse aqui. É o mesmo formato, mas são maiores do que esses daqui. Que é o da Sigma, o E25 da Sigma. Ele é igualzinho, tá vendo? Só que ele é muito maior, tá vendo, ó? Então, aí o que acontece? Como meu olho é pequeno, se eu pegar um negócio desse aqui pra aplicar, dependendo do efeito que eu quero dar na sombra, não vai ficar bom. Então, você tem que escolher o pincel de acordo com o tamanho dos seus olhos também. Se você tem um olho grande, esse daqui vai ficar lindo, maravilhoso, tá? Se você tem o olho pequeno, você vai preferir um menor. E no kit da NARS também veio um igualzinho, que é esse aqui. Ele é igualzinho da Avon, ó. Bem parecido, tá? Então, esses daqui servem pra isso. Esse daqui também é de sombra, tá? Ah, é. E aí, todos esses pincéis de sombra que eu mostrei até agora, né? Esse daqui e aquele da NARS, esse daqui, eles são de cerdas naturais, tá vendo? É bem macio, ó. Bem maciozinho, todos eles. Eu acho até... acho que esse da Sigma eu não tenho certeza, porque essa cerda é branca, mas deve ser natural também, não sei. Dá a impressão de ser, porque ela é bem macia, tá? E geralmente usa pelo de pônei em pincel, tá? Então, é bem maciozinho. E esse daqui, ó, ele é maior, tá vendo? Do que esse daqui, ó. Então, se você quer passar uma sombra em tudo aqui, você pode usar um desse daqui, tá? Pra aplicar. Você pode, eu uso ele mais assim, pra aplicar a sombra aqui em cima, perto da sobrancelha, assim. Pra iluminar, essas coisas. Ele é maior um pouco, mas quem tem o olho maior pode usar ele também pra aplicar a sombra na pálpebra móvel, né? Aí, tem os pincéis de côncavo, né? Os pincéis de côncavo, ó, eu tenho esses 3 aqui, se eu não me engano. Tem esse daqui também, mas... Enfim, esses 3 aqui, ó. Esse daqui é o que eu mais uso, que ele é mais redondo, mais cheio, tá? Esse daqui, ele é menos cheio e tem uma pontinha, ó. E esse daqui, ele é mais fino. Deixa eu pôr assim. E esse daqui, ele é mais fino e mais comprido. Tanto faz, tá? Dá pra você usar qualquer um.
Aí assim, se você quer um marcado do côncavo mais grosso, você usa esse. Se você quer um marcado do côncavo com uma linha no meio e esfumado em volta, você usa da pontinha, que tem o resto, o chanfradinho assim em volta, ele vai dar uma esfumada na volta. E se você quer mais só a linha do côncavo, você usa mais fino. Vai depender do efeito que você quer. Eu tenho esse daqui também, ó. Eu nunca usei esse pincel aqui, eu acho que dá pra usar ele com delineador. Porque ele é de cerda sintética, tá vendo, ó? Ela é mais dura, ó. Então, ele é bem pontudinho, ó. Eu acho que dá pra usar ele com... Eu nunca usei esse daqui. Eu acho que dá pra usar ele com sombra cremosa, delineador. Só que ele deve deixar um delineado bem mais grosso, porque ele é bem mais grosso, né? Já que eu tô falando de delineado, né, vamos falar dos pincéis de delineador. Então, é assim. Tem os pincéis de delineador que são em pontinha. E tem os pincéis de delineador que são chanfrados, tá? Então, é assim. Tem o de pontinha, que é esse aqui, bem fininho, ó. Tá vendo? Bem fininho. Aí tem esse daqui que eu mostrei, de pontinha, só que ele é mais grosso. E tem esse daqui chanfradinho, que é o que eu uso mais, tá? Esse daqui é da Contém 1 grama lá, que eu comprei. Aí, é assim, tá? Eu tenho até outros pincéis aqui que dá pra usar pra passar delineador, né? Pra fazer linha. Tem esse, todos esses chanfradinhos aqui, dá pra fazer isso que eu falei. Esse daqui, tem uma menina que eu assisto que ela usa pra passar delineador. Mas olha o tamanho desse negócio. Imagina isso aqui no meu olho, dá uma olhada aqui na diferença, olha, pega metade do olho. Então, você não consegue fazer, sabe, o delineado, né? Diferente desse daqui, que ele é bem pequenininho, ó, tá? Ó, dá uma olhada na diferença, tá vendo? Então, é bem grande a diferença, tá? Mas dá pra usar esse daqui é cerda sintética. Esse daqui é cerda natural. Eu uso ele geralmente, tá? Ele é chanfradinho. Todo pincel chanfrado dá pra você usar pra passar delineador, desde que ele seja mais afilado, assim, na ponta, ó. Tá vendo? Você quase não vê, assim, é uma linha, né? Então, você pode usar ele pra passar delineador. Esse daqui de cerda natural, como ele é cerda natural, eu gosto de usar ele pra delinear, mas com sombra. Se você quiser fazer delineado com sombra, não necessariamente sombra cremosa, você pode usar um pincel desse assim, chanfrado, tá? Esse daqui, ele é chanfrado também, pequenininho, e ele é de cerda sintética, tá? Aí, o que acontece? O problema desse pincel aqui, por que eu não gostei dele? Ele é para delineador, veio no kit da NARS. Só que, o que acontece? Ele é muito grosso, ó. Não sei se dá pra ver a diferença, por exemplo, desse aqui, ó. Ele é mais grosso, assim, ai, não gostei. Aí ficou uma linha muito grossa e eu não gostei. Não consegui fazer o detalhe direito. Aí, falando de pincel chanfrado... Ih, gente, o negócio vai longe aqui. Pincel chanfrado, eu tenho esse daqui também, que ele é bem maior, só que ele é de cerda natural. Ele é do tamanho desse daqui, ó. Só que ele é de cerda natural. Esse de cerda natural é aquele que eu usei no tutorial do verde, que você faz aquela marcação e puxa pra dentro, tá? Você pode usar um pincel assim. Pincel chanfrado assim, serve pra você fazer mais linhas assim, no desenho que você quer fazer no olho, né? Pelo que eu entendo, é pra isso, tá? Eu uso pra isso. Aí, tem pincel de sombra que geralmente a gente acha por aí. Esse daqui é da Prada, ó. Que ele é quadradinho assim, ó, tá? Cerda natural. Ele serve pra aplicar sombra também, igual esses daqui da Avon, que eu mostrei. Só que esse daqui eu gosto mais, ele é bem mais cheio e a qualidade do pincel, assim, você vê pela quantidade de sombra que ele pega. Esse daqui você passa e não pega nada, então não gostei.
Aí a gente vai para os pincéis de mais detalhes, né? Tem esse aqui, tá? Então, esse daqui, ó, os dois são redondinhos, tá? Os dois são redondinhos e são chatinhos assim, ó. Esse daqui você pode usar para colocar o brilho aqui, ó, né? Para aplicar um iluminador aqui, assim, no cantinho do olho. E também aqui, né? Se quiser, tá? Ou aplicar sombra embaixo do olho também pode usar, né? Pode usar aquela esponjinha que eu usei também para fazer o tutorial dessa maquiagem. Então, os pincéis assim que são pequenininhos, né? Eles servem para fazer detalhe, tá, gente? Esse daqui também é cerda natural. Esse daqui é igual aquele lá, só que ele é um pouquinho maior, tá? Então, pra que eu uso esse daqui? Esse daqui eu uso mais. Esse daqui a gente usa pra colocar a sombra onde a gente quer. Então, assim, eu quero fazer metade do olho preto, metade azul, metade amarela. Então, eu faço o esfumado com preto, depois venho com o amarelo com esse daqui, assim, entendeu? Então, ele é pra aplicar a sombra, assim, tipo, num local determinado, né? Ele é de mais definição. Como eu falei, os pincéis que são menores são de maior definição. Esse daqui, gente, é um dilema pra mim, tá? Esse pincel aqui, porque ele é de cerda sintética, duro e quadrado, assim, quadrado e chato. Eu, sinceramente, não sei pra que serve esse pincel aqui, porque eu já tentei usar ele para aplicar sombra em pó, já tentei usar ele para aplicar sombra cremosa, ainda não defini o que eu vou fazer com isso aqui. Tá até sujo de preto assim, porque eu tentei passar delineador com ele, mas não deu certo, tá? Então, pra vocês verem que tem pincel que vem, às vezes, nesses kits que você compra, que também não usa, né? Aí tem pincel de boca, né? Tem esse daqui, acho que esse daqui é macrilã, ó. Tá vendo? Cerda sintética, tá? Como ele é cerda sintética, ele é um pincel de lábios. Mas eu gosto de usar esse pincel aqui também para aplicar aqui, ó. Iluminador aqui assim, tá? Aí eu posso usar alguma coisa como um glitter, uma sombra cremosa. Posso aplicar com esse daqui se eu quiser. Esse daqui também é pincel de lábios, só que ele é mais gordinho, assim. Ele é de cerda natural. Aí, como ele parece um pincel de côncavo, porque quando eu comprei, ele tava escrito pincel de boca, né? E aí eu comprei pincel de boca. Só que aí depois eu arrumei o kit e tal, né? E aí eu decidi que eu não ia usar ele pra boca, né? Então, esse daqui eu uso também pra fazer côncavo, tá? Mas tem pincel de boca que ele é assim também, ó, redondinho e assim gordinho. Então, o formato do pincel e o que você vai fazer com ele vai depender do que você quer fazer com ele também, tá? Por exemplo, esse pincel aqui, ó, cerda sintética, tá vendo? Redondo assim e chato, ó. Esse pincel aqui é de corretivo, tá? Esse pincel aqui é corretivo. E eu uso ele pra aplicar sombra cremosa, tá? Eu não gosto de usar isso aqui pra passar corretivo. Eu uso esse daqui que eu mostrei, né? Que é esse daqui que é maior, tá? Então, mas ele é pra aplicar corretivo, esse pincel aqui, tá? Então, se você quiser aplicar corretivo com ele, é só você vir aplicar, tá? Aí tem os pincéis maiores ainda, que são pra esfumar mais ainda. Então, assim, você tem aquele que eu mostrei, que é esse aqui, de esfumar. E tem esses daqui, ó, tá? Aí eu falo que é um pincel gordão. Então, o pincel gordão, esse daqui em formato de pincel de côncavo, né? Com a pontinha fininha assim, tá? E ele é bem cheião, ó, ele é bem grandão. Então, esse daqui eu uso pra fazer aqui, ó. Eu sempre mostro pra vocês, tá vendo? Então, eu esfumo toda aquela sombra clara que eu aplico é com esse daqui. E esse daqui, ó, ele é bem gordão também,
e ele é chanfrado assim, ó, tá vendo? Então, quando eu quero aplicar a sombra e eu quero que ela fique, como que eu vou dizer? Eu quero que ela fique esfumada, mas num determinado local, aí eu gosto de usar esse pincel aqui, tá? Mas ele não é um pincel que eu use muito. Mas ele também serve pra fazer isso que eu mostrei, que é esfumar aqui, né? Passar a sombra clara aqui pra levantar a sobrancelha. E aí, o último pincel que eu tenho é esse daqui também, que veio no kitzinho da NARS. Ele é uma graça esse pincelzinho aqui. Aí você abre ele assim e coloca aqui e ele sai, ó. Então, esse eu deixei pra lábios, porque ele tem uma pontinha que você guarda, que aí não fica melecando tudo. Dá pra levar dentro da bolsa. Então, esse daqui eu deixei pra... Gente, então, cortou, né? Acabou o espaço no cartão de memória da câmera. Aí eu tava falando desse pincel aqui, que você coloca assim e ele sai. E é o único pincel que eu deixei pros lábios, tá? Ele é pequenininho, cerda sintética. É isso, tá? Ele tem uma tampinha, é bom pra levar na bolsa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido tudo que eu falei. Não sou expert, mas passei pra vocês o que eu sei, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei aí pra mim, pra ajudar a divulgar o vídeo.